Bom, e já que o Mota falou sobre o Banco Central, a gente trata desse assunto agora. O presidente Lula voltou a criticar hoje o Banco Central. Em café da manhã com profissionais de mídia, o chefe do executivo disse que Roberto Campos Neto, que comanda o banco, deve explicações ao Congresso Nacional e pediu responsabilidade com o país. O petista disse ainda esperar que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, estejam acompanhando a crise entre o Executivo Federal e a autoridade monetária. Na esteira das críticas, o PSOL protocolou um requerimento convidando Campos Neto a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre a política monetária implementada pelo Banco Central. A sigla, que está sob liderança de Guilherme Boulos, disse não haver justificativa para a manutenção da taxa de juros, que está em 13,5%. José Maria Trindade, começo com você, Zé. O presidente estava bastante à vontade, né, nesse café da manhã hoje aí com jornalistas de esquerda em Brasília, né? Falou bastante e voltou a atacar o Banco Central, né? Ele escolheu alguns jornalistas para alguns setores considerados que ele chama de independente, né, para esse café da manhã, o segundo café da manhã que ele faz e há escolhas, não é uma escolha democrática, né, ele escolhe as pessoas que vão tomar café com ele. Olha, Vitor, esse assunto aí, ele tomou os debates por aqui. Eu conversei com alguns líderes, pelo menos 3 líderes de partidos importantes, 2 partidos do próprio do apoio do presidente Lula, e eles dizem o seguinte: não tem a menor chance de Lula reverter essa situação, que seria votar uma emenda para tirar a independência do Banco Central e voltar, tirar de autarquia e voltar diretamente para a ação do governo, o domínio do governo. Não tem a menor chance, nem política, não tem número de deputados e de senadores para fazer esta inversão. Se é assim, qual será o objetivo da política e qual é a estratégia do governo para atacar o presidente do Banco Central e a independência? É aí que mora o debate e a conversa, e cada um tem uma ideia do que Lula quer, porque ele sabe que não vai mudar. Há um perigo no ar, é a possibilidade dele indicar, ele vai indicar 2 diretores importantes de política monetária e de fiscalização do Banco Central. Esses 2 diretores participam do Copom. Eles podem dividir o Copom que faz o estudo sobre a taxa Selic, a taxa de juros, né? E isso é um problemão, porque pode passar para o mercado de que o governo está boicotando o seu próprio Banco Central, que é independente. Então, este é o quadro. Ninguém tem uma solução ou uma ideia de o porquê Lula está fazendo esse ataque, já que ele não pode mudar a situação. E foi exatamente Lula, o Boulos está sendo ali bem disciplinado a atender Lula, porque Lula sugeriu que ficaria fora disso e que o Congresso deveria ficar de olho no Banco Central. E de olho no Banco Central é isso, convocar é um direito, né, do Congresso Nacional, se aprovar na comissão ou no plenário, se houver aprovação da convocação, e Campos Neto vai lá explicar por que aumentou a taxa de juros. Se ele não for, eu vou lá e explico por que ele aumentou a taxa de juros. Veja bem, a inflação é o pior dos impostos. A inflação é uma arma contra qualquer brasileiro, qualquer um que tenha vivido mais de 40 anos sabe da dificuldade que é conviver com a inflação. O motivo é o controle desse monstro que espera ali na esquina. Todas as indicações estão no sentido de que o Brasil pode conviver com a inflação alta nos próximos meses. Daí, essa ação, que é uma ação conservadora, uma anticíclica normal, tipo aquele, prendam todos os suspeitos ou prendam os suspeitos de sempre. Então, quando a inflação vem, aumenta a taxa de juros. E todos estão entendendo que a fala do presidente Lula piora a situação para o próprio país. Então, este é o quadro formado e a impressão que eu tenho é que ele encarnou o José de Alencar quando todos aplaudiam, quando ele falava dos juros altos. Só que ele não era o presidente da República. Cláudio Dantas. É lamentável todo esse ataque do Lula, e não só do Lula. A gente de cara está vendo talvez a primeira operação aí de guerra do PT, do governo do PT, que sempre foi muito hábil com isso,
operação de comunicação, operação de cerco, de ataque e de destruição de reputações. Inclusive já começaram até a circular matérias em blogs, desses aí, blogs independentes, como o Zé Maria falou, né, que nada tem de independentes, falando de offshore, do Roberto Campos, enfim, offshore que ele já declarou que é conhecida e que não tem nenhum tipo de irregularidade. Estou esperando a hora que vão começar a falar da mulher, da família e perseguir o Roberto Campos no campo pessoal. A internet já está agitada, deputados, senadores do PT, dos seus satélites, passaram o dia atacando o Roberto Campos Neto. Boulos, Gleisi e o próprio Lula. Então, e aí no final do dia vem o PSOL e apresenta esse projeto aí para mudar a questão da autonomia do Banco Central. Então você vê que é uma ação coordenada. Então antes da gente falar, né, da questão em si, né, se o Banco Central está certo ou está errado, é como o governo está, como ele sinaliza que vai trabalhar, que vai operar para chegar nos seus objetivos. Então, usando a máquina de comunicação que tem, usando a imprensa festiva, né, que é sua aliada nisso, usando esses blogs, que inclusive estavam hoje lá, como bem mencionou aí o Zé Maria. Quer dizer, é coincidência, né, que no mesmo dia começam a circular ataques, ofensas e esse cerco se fecha em torno de Roberto Campos Neto? Não é coincidência. Isso é uma estratégia de guerrilha, né? E ela é feita justamente para tentar desestabilizar o presidente do Banco Central, abrir caminho, como o Zé Maria disse, para a indicação de outros 2 nomes. Esses 2 nomes ainda estão sendo aí aventados, aliás, já havia nomes circulando, nomes até técnicos, bem técnicos, capacitados, mas a gente está aí no aguardo, esperando, ouvindo aí nos bastidores, esperando que nomes que poderiam ser para ocupar essas outras 2 diretorias do Banco Central. O fato é que isso é muito ruim, essa forma de se fazer política é muito ruim. Já vimos o que acontece, né? Destruição da reputação, para atacar autoridades, ministros ou não. No caso do Roberto Campos Neto, ele tem um mandato, e isso é fundamental, se mostra fundamental essa regra, num momento como esse, troca o governo, esse mandato ele intercala um governo e outro justamente para evitar mudanças, né, de ocasião como essa, como está acontecendo com agências reguladoras, que ele também está forçando, o Lula também está forçando mudanças no comando das agências reguladoras, como fez substituição na canetada na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o fez ao arrepio da lei. E o resto da imprensa está quieta, essa imprensa festiva está quietinha, está calada. Ele não poderia fazer o que fez sem um novo decreto. Ele não pode dispensar esses conselheiros que foram nomeados por decreto sem um novo decreto. Então, assim, há uma estratégia realmente de terrorismo econômico. Esse uso dessa guerrilha contra o Banco Central está gerando mais insegurança, e o resultado disso, eu conversei com gente do mercado hoje, o resultado disso é justamente aumentar mais ainda os juros, a perspectiva de juros a longo prazo. Eles estão reclamando, o PT vai lá, o Boulos, que não entende nada de economia, falando que já poderia ter baixado os juros. De fato, você tem uma perspectiva quando você vê o IGPM, quando você vê o IGP, quando você vê os índices econômicos, os índices de inflação, o ciclo histórico, você percebe que é necessário manter essa Selic alta agora. É possível baixá-la se as condições em torno da inflação elas melhorarem, perspectivas melhorarem. Elas estão deteriorando por uma série de fatores, não só internos, mas também externos, geopolíticos. A nossa economia está atrelada à economia do resto do mundo. Então, é essa perspectiva que faz com que o Banco Central atue com responsabilidade. É o mesmo Banco Central, é o mesmo Roberto Campos Neto que chegou a baixar a níveis históricos também a mesma taxa Selic. Então, não faz sentido, quer dizer, ele está atuando tecnicamente.
como precisa atuar. A única ressalva que eu faço aqui ao Roberto Campos Neto são as suas ligações, seus telefonemas para alguns banqueiros aí para conversar sobre taxa de juros. Eu acho que isso é impróprio, né? Então, quando ele o fez, ele acabou trazendo também aí alguns questionamentos à sua gestão. Pavinato. Bom, olha, Lula ataca das piores maneiras, né? Ele diz que é uma bobagem a independência do Banco Central. Gleisi ataca, mais uma vez. A ministra da Tecnologia, contra todas as tecnologias econômicas e princípios da economia, ataca o Banco Central. Haddad ataca o Banco Central. Boulos ataca o Banco Central. Todos sem razão. De fato, o presidente do Banco Central, independente, ele deve satisfação ao Senado Federal. Se pedem para que ele esclareça coisas, ele deve esclarecer. Roberto Campos Neto é um ótimo economista, tem feito um ótimo trabalho no Banco Central. Graças a Deus, o Banco Central é independente. Duvido muito que Lula consiga reverter essa independência do Banco Central, porque o dia que conseguir, nós brasileiros vamos passar os piores momentos das nossas vidas, porque, diferentemente de empresas, um país não fecha. E nós é que temos que viver numa situação infernal de uma economia caótica, inexistente ou até mesmo surreal. Mas são líderes da esquerda que têm como alvo a austeridade do Banco Central. E por que os líderes de esquerda têm como alvo a austeridade do Banco Central? Porque a esquerda quer que o Banco Central seja um alvo. Agora vamos falar o seguinte: se a austeridade do Banco Central fosse alvo de líderes da direita, você aplaudiria? Porque essa é a diferença entre o campo do progressismo, a esquerda, e o campo liberal, capitalista, da direita. Enquanto esse campo do lado direito respeita a lógica, especialmente a lógica de mercado, a lógica da economia, e não poupa seus líderes que ignoram a técnica, a esquerda ela subverte os fatos para deixar que o líder mande. O espectro marxista, comunista, progressista, ele coloca a seguinte máxima: o Estado comanda e o povo acata e aplaude. Já a lógica mais à direita, que é a lógica liberal, capitalista, e onde se enquadra também a conservadora, o povo é que comanda a ação do Estado. Logo, meus senhores, essa reflexão ela se faz necessária. A esquerda, o progressismo, os líderes inspirados no marxismo, eles atacam a austeridade do Banco Central porque é o que o público quer ouvir. Agora, se você acha um absurdo que os eleitores desses líderes aplaudam algo que não faz sentido, comece a parar para pensar nas coisas que você aplaude, se todas elas fazem sentido. Caso contrário, vocês serão imagens refletidas no mesmo espelho.